O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem, à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte, para orar a sós. A noite chegou, e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem! Sou eu. Não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Refletindo o Evangelho, ao caminhar sobre o mar, Jesus manifesta a presença e o domínio de Deus sobre as forças contrárias. Diante dos discípulos assustados, Jesus se apresenta com palavras familiares, dizendo: "Coragem! Sou eu. Não tenham medo." Quando Jesus diz "Eu sou eu", Jesus revela a presença salvadora de Deus. Pedro foi aquele que tomou a iniciativa e pediu permissão para caminhar até Jesus. Permissão esta que foi concedida a ele. Entretanto, mesmo tendo permissão para ir até Jesus, esta permissão não foi suficiente para que Pedro tivesse sucesso. Em vez de se concentrar no poder de Jesus, Pedro, o líder dos discípulos, se distrai com o vento forte e começa a afundar. Com a dificuldade que se encontra, Pedro grita por socorro. Foi quando Jesus estendeu a mão e o segurou. Quando Pedro e Jesus entram na barca, que é aqui a figura da igreja, o vento cessa. E serenar tempestades é também obra de Deus, irmãos e irmãs. Tempestade esta que foi reconhecida pelos discípulos ao ponto deles terem dito: "Tu és verdadeiramente Filho de Deus." Como você e sua vida se encontram neste momento? Como Pedro, que ao caminhar sobre as águas começou a afundar por ter se distraído com o vento ou porque faltou fé? Ou você se encontra em uma barca e não sabe o que fazer perante a tempestade que você tem enfrentado? Para ambas e todas as situações, Jesus é a solução e a resposta. Apresentemos a Ele a nossa vida, a tempestade que você está enfrentando, os obstáculos que precisam ser superados. Assim como Jesus não abandonou Pedro ao ver que ele estava afundando, Ele também não te abandonou. Por mais difícil que esteja e que possa parecer, nada é maior do que Jesus e o amor dele por você. Confia nele. Entregue a Ele e seja perseverante na fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus seja derramada sobre você. Deus te abençoe. Gostou deste conteúdo? Clique no joinha, deixe seu comentário abaixo e inscreva-se no canal caso não seja inscrito para receber novos conteúdos. Ao se inscrever, não esqueça de apertar o botão de notificação para não perder nenhum conteúdo novo.